Será mesmo que a gente pode levar à risca todas as dicas que a gente vê no LinkedIn no nosso dia a dia? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, se tu tá curioso para saber um pouco mais sobre isso, fica aqui comigo, pega teu café e bora lá. Fala galera, Henrique Giareta por aqui e no vídeo de hoje a gente vai conversar especificamente sobre o LinkedIn. Não é de hoje que a gente sabe que o LinkedIn é a maior rede social, digamos assim, para trabalho que a gente tem hoje no mundo e todo mundo, principalmente da área de TI, utiliza o LinkedIn no dia a dia como uma forma de pesquisa, uma forma de buscar novos empregos, enfim, é uma rede social bem completa. Inclusive eu tenho um treinamento sobre LinkedIn para devs, então eu vou deixar o link aqui embaixo se tu quer conhecer e aproveitar também o preço promocional que ele tá. Lá eu explico tudo bem do básico até ferramentas avançadas para que tu consiga turbinar o teu LinkedIn. Então o link tá aqui na descrição se tu tem curiosidade em conhecer. Mas vamos lá, vamos falar sobre o que eu mais vejo no LinkedIn. Quando eu abro o LinkedIn eu vejo muitas dicas e com certeza tu também vê dicas de desenvolvimento, dicas de melhores práticas, dicas de performance, dicas de liderança, enfim, são inúmeras dicas que a gente vê e principalmente na parte técnica a gente vê muitas dicas de faça isso e não faça aquilo. Então isso é realmente uma coisa que a gente tem que pensar se todas as dicas que a gente vê ali são dicas que a gente deve seguir à risca no projeto? Ou será que a gente tem que olhar uma dica e pensar e realmente ver se aquilo ali refere-se ao nosso projeto, né? Refere-se à nossa situação? E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, porque recentemente eu vi uma dica no LinkedIn que me fez pensar um pouco sobre realmente é aquilo ali. Não estou dizendo que o autor está errado ou que outras pessoas estão erradas, longe disso, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para realmente fazer com que vocês pensem melhor e fazer com que vocês abrem os olhos para realmente ver se a dica é válida ou não. Então nós vamos agora para a tela do meu computador, onde a gente vai ver essa dica, onde a gente vai ver alguns exemplos relacionados a isso e a gente vai ver outras opções também que a gente pode levar em consideração. Então, antes de ir para a tela do meu computador, já clica aqui também no botão de inscreva-se, dá o like aqui no vídeo porque é muito importante para o meu trabalho e com essa tua simples ação, o vídeo vai alcançar mais e mais pessoas para ajudar cada vez mais. Então, clica aqui no botão de inscreva-se, é totalmente gratuito. Muito obrigado pela tua inscrição. Muito bem, então já estamos aqui na tela do meu computador e essa aqui é a dica, né, que a gente vai avaliar. Olhando assim é uma dica muito simples porque é simplesmente um método que vai fazer o reverso de uma string, né, um reverse string. Mas se a gente olhar aqui no primeiro card, que supostamente é o incorreto, pela opinião do autor, a gente tem um método que recebe uma string, ou seja, cada vez que eu chamar esse método eu vou ter que passar essa string para ele. Ele está criando aqui uma variável que é do tipo array de char, e aqui ele está simplesmente pegando o input e transformando, né, convertendo para um to char array, ou seja, está convertendo para um array de char, né? Uma lista de char. O que ele faz depois? Ele pega o array, que é o que a gente já tem dentro da linguagem, e ele simplesmente aplica o reverse passando o char array. Até aqui, super simples. E depois ele simplesmente retorna aqui um new string passando o que foi convertido, né? Passando o reverso, né? Super simples. Se eu olho esse primeiro card aqui, para mim é muito claro o que está sendo feito. Para mim, eu consigo entender nitidamente o que cada linha significa. Mas agora vamos ver o que é o segundo card que supostamente seria o correto pela opinião do autor. Eu tenho o mesmo método reverse string passando uma string para ele e aqui simplesmente eu dou um return new string input.reverse.toArray. É possível entender? Claro que é, mas é muito mais complicado de entender do que se eu quebrar por linhas. Não teria problema nenhum se fosse falar sobre performance, se fosse falar sobre alguma outra boa prática, mas o intuito dessa dica aqui é falar sobre o keep it simple, né? O keep it stupid simple, que é um dos estudos que a gente tem no Clean Code, né? Se a gente for olhar no Clean Code, a gente tem vários estudos, como por exemplo o Dry, a gente tem o KISS, a gente tem o IAGNI, a gente tem a regra do escoteiro, a gente tem nomes claros, a gente tem vários parâmetros dentro do Clean Code que até se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre Clean Code, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de fazer esse vídeo para vocês. Mas um desses parâmetros, né, um desses estudos que a gente tem é o KISS, que é o Keep It Stupid Simple, que é o que o autor está dizendo aqui, ó, Keep It Simple, Stupid, ou seja, na visão dele, isso aqui é muito mais simples do que esse primeiro card aqui. E é aí que entra o nosso ponto de discussão, né? O quão simples é isso? O quão simples é para uma pessoa talvez que seja júnior, que esteja entrando na área, olhar esse código, tentar entender e depois olhar esse outro código aqui e tentar entender.
Para mim, na minha opinião, eu posso dividir isso em dois grandes momentos, tá? O primeiro momento é muito mais difícil para eu ler a linha desse método aqui e entender o que ele realmente faz, do que eu olhar para esse primeiro aqui e tentar entender o que ele faz. Esse primeiro, para mim, é muito mais simples. E eu não tô falando de performance, eu não tô falando de outra coisa, eu tô falando do que realmente a dica mostra ser. Keep it stupid simple. Só que aí entra um grande fator que é o seguinte: clean code, manter as coisas simples, não significa ter menos código. Muitas vezes é o contrário. Às vezes eu tenho mais linhas de código para tornar aquilo mais simples para quem está olhando o meu código. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter no nosso código. Por quê? Porque se eu olhar essa segunda linha aqui, eu já consigo ver uma regra que daí é uma opinião pessoal, que eu tenho 2 pontos. Para mim é 1 ponto por linha. Eu sempre gosto de fazer isso, eu sempre gosto de dividir assim. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse mesmo exemplo aqui dentro de um projeto. Então eu tenho aqui o reverse string, que supostamente é a ruim, que mostrou no exemplo, e eu tenho aqui o reverse string, que supostamente é o bom, né? O exemplo bom. Só que o que acontece? Novamente, se eu olhar esse código aqui, eu preciso fazer algumas mudanças. Então eu faria mudanças do tipo, talvez colocaria aqui 1 ponto por linha, faria algo desse sentido. Para mim ficaria muito mais claro já, se eu olhasse um código dessa maneira aqui, eu consigo já entender basicamente, né, que ele tem uma divisão, cada ponto, isso visualmente é melhor de entender. Mas a gente não vai entender o que é realmente um input.reverse, o que é um toArray. Outras coisas que eu poderia fazer aqui, voltando aqui para o estado original, outra coisa que eu poderia fazer aqui é simplesmente quebrar isso, né? Como o autor fez no exemplo anterior. Eu poderia ter aqui um var char array e poderia simplesmente pegar aqui, ó, esse meu input reverse, tá? Tiraria esse ponto daqui, colocaria o meu input reverse e aqui simplesmente eu colocaria o meu char array .toArray. Perfeito, já está muito mais claro, já está muito mais simples para mim se eu dividir em 2 linhas. Por quê? Porque eu tenho 1 ponto somente por linha, eu tenho esse ponto aqui e nada mais, e tenho esse outro ponto aqui e nada mais. Dessa maneira, ficaria muito mais claro para mim e, logicamente, ficaria muito parecido com essa solução aqui, que supostamente é a solução ruim. Então, o primeiro ponto desse vídeo que a gente tem que entender é, nem sempre clean code, nem sempre manter as coisas simples é tirar código, às vezes é colocar mais código. Porque, novamente, se alguém pegar o teu código para ler, pode ser que esse tipo de solução aqui não seja claro, e com certeza não vai ser claro. Esse tipo de solução aqui não vai ser claro na primeira vista. Então eu vou ter que parar um tempo, vou ter que entender o que é esse input, por que ele está fazendo reverse toArray, sendo que aqui, nesse primeiro momento, eu já tenho todas as informações que eu preciso, eu já tenho isso mais claro. Por mais que por baixo dos panos faça a mesma coisa, eu tenho isso mais claro. Mas deixa eu dar a minha opinião aqui sobre o que eu acho melhor. Então eu vou colar aqui o método que eu fiz, que é o método que eu intitulei aqui My Opinion, onde eu continuo passando um input do tipo string e eu simplesmente dou um return e eu concateno a minha string que eu tenho com o reverso do meu input. Perfeito! Para mim é muito mais claro, porque eu consigo ver através desse concat aqui, através da concatenação, que ele tá pegando a string que eu tenho e tá concatenando, né? Ou seja, tá pegando o reverse que eu tenho dessa string e pegando essas informações e mantendo o array que tem. Então, para mim é muito mais claro, mas se a gente for falar em termos de performance, existe uma solução ainda mais performática que essas. Então, esse aqui seria o método que para mim seria o ideal. E a única diferença é que eu estou criando uma string por termos de performance. É claro que falar sobre string é um assunto gigantesco e o intuito desse vídeo não é explicar método por método, mas o intuito desse vídeo é mostrar que a gente consegue manter as coisas simples tendo mais linhas de código, porém quando a gente fala de performance, talvez a gente tenha que fazer uma adaptação. Então, para a gente poder comparar a performance desses 4 caras aqui, desses 4 métodos, o ruim, o bom, a minha opinião e o que eu acharia que seria mais rápido, eu criei aqui um benchmark, tá? Para que a gente consiga avaliar isso. Não é o intuito desse vídeo também explicar sobre o que é benchmark, eu posso fazer um vídeo também, deixa aqui nos comentários se tu quer mais sobre esse assunto, mas o que eu fiz? Eu criei uma classe aqui de benchmark onde eu tô passando uma string bem curta e eu tô passando uma string bem mais longa, para que a gente consiga comparar essa diferença. E depois eu tenho aqui os meus testes, né, onde eu estou chamando o meu
teste que seria bem ruim, né? Passando o meu texto, aonde eu estou chamando o meu teste bom, a minha opinião e o método que é mais rápido. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou rodar esse cara, eu vou colocar ele aqui no modo release, que ele já está aqui, e vou simplesmente rodar esse meu benchmark. Muito bem, então terminou aqui o processo do benchmark. Então se a gente for analisar o retorno que ele nos deu aqui, a gente pode ver que ele dividiu, né, o bad, good, my opinion e o fast, né, ou seja, na string curta, e aqui também ele dividiu, né, no bad, good, my opinion e fast, também na string mais longa. E olha só que interessante, o recurso que seria ruim, segundo o autor, ele foi um pouco mais rápido, né, em questão ao que seria bom pela visão do autor, e na minha opinião, né, o que eu dividi ali em algumas linhas de código e usei o concat, ele levaria um pouco mais de tempo, mas não acumularia tanta memória, ou seja, não alocaria tanta memória aqui. No caso do meu good aqui, ou seja, do que foi proposto pelo autor, ele ocuparia um pouco mais de memória, né? E aqui dentro do bad ele não ocuparia tanta memória. Porém, na versão fast que eu fiz para vocês, que eu utilizei ali o recurso do string.create, ele foi muito mais rápido, ele alocou muito menos memória. E mesma coisa também nas strings maiores. Se a gente for olhar aqui, olha só, a minha opinião, né, que eu dividi, que eu usei o concat, ele foi muito mais devagar, mas não alocou tanta memória quanto o exemplo bom, né, que o autor disse. A mesma coisa aqui nesse primeiro, ele não ocupou tanta memória quanto o exemplo bom. E ainda no fast ele continuou com a mesma métrica, ele foi muito mais rápido aqui que os outros, né? A gente pode ver, e também ele ocupou menos memória aqui. Então isso é o que a gente tem que cuidar quando a gente vê alguma dica do LinkedIn. Então a gente acabou de ver aqui na prática que nem sempre é aquilo que parece ser. Claro que de uma maneira ou de outra vai estar correto, mas muitas vezes a dica que está proposta não é para aquele propósito que está na dica. Então isso que a gente tem que tomar cuidado. E também tem o segundo ponto ali que a gente tem que levar em consideração, que é quando a gente começa a desenvolver, quanto menor o código, para nós significa mais performance, é mais orgulho. A gente se sente orgulhoso, né, de saber que a gente criou um método e esse método faz o que precisa ser feito com poucas linhas de código. Mas com o decorrer do tempo, adquirindo mais e mais experiência, tu vai perceber que o código ser mais legível a ponto de quem está lendo é muito melhor. E é o que eu penso hoje. Hoje eu não penso em deixar tudo em uma linha de código, por exemplo. Eu penso em fazer o código de mais fácil leitura. E tá tudo bem, não tem problema nenhum se tu quer fazer com menos linhas de código ou com mais linhas de código. Mas lembre-se que cada parâmetro do Clean Code, cada estudo do Clean Code, assim como cada estudo do Solid propõe algo. Esse algo deve ser seguido. E é por isso que no exemplo ali que a gente viu agora, não é bem assim que funciona, porque a gente pode sim deixar as coisas mais simples com mais código. Então é esse o recado do vídeo de hoje. Eu espero que tu tenha aprendido algo, eu espero que tu tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por tu ter ficado comigo aqui até o final do vídeo. Eu te vejo no próximo vídeo. Fica bem, bons códigos e até mais.